Bom dia! Bom dia! Vou começar aqui compartilhando esta live com mais pessoas. Bom dia, gente! Olha, eu estou off aqui, final de semana, na praia com a família, mas seguimos firmes no propósito de compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo que transforme. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós vamos conversar, hoje é a última do Setembro Amarelo, último domingo de setembro, com esse tema sobre saúde mental, que é tão importante para a nossa vida, um dos pilares que hoje a gente mais precisa cuidar, né? Vivemos um mundo muito ansioso, até mais adoecido. E seguimos aqui nesse propósito de gerar transformação para vocês. Hoje o tema da live é sobre como transformar dor em propósito. Como que eu posso transformar dores, sentimentos emocionais difíceis. Vou ficar aqui um pouquinho no sol, que tá melhor, né? Como que a gente pode transformar dor em propósito? E quando eu falo de leveza, né, um dos temas que eu falo muito é sobre leveza. Leveza não é sobre não sentir dores, leveza não é sobre não ter problemas, sobre não passar por desafios, dificuldades. Não é sobre isso. O segredo está em como nós enxergamos aquilo que nos acontece, qual é a nossa lente sobre a vida, qual é a interpretação que a gente faz. E isso é muito pessoal, isso é interno. Qual é a interpretação que a gente faz daquilo que nos acontece. Então vamos conversar sobre isso hoje. E se você é líder, fique aqui comigo, que a gente vai falar sim sobre como que a gente pode aprender a funcionar apesar da dor, né? Tem muita gente que é extremamente funcional, mas quando a gente não olha de frente para essas dores ou para esses desafios, isso pode gerar um certo distanciamento emocional. Então não é sobre negar, quando a gente fala aí, né, do campo das emoções, não é sobre negar, é reconhecê-las, acolhê-las, olhar de frente para elas e buscar significado, buscar o que essas dores estão querendo me mostrar, o que essas emoções estão querendo me mostrar, né? E para isso são importantes algumas pausas para refletir. Então por isso que eu proponho essas reflexões aí aos domingos pela manhã. Hoje vai ser mais rápida, como eu falei para vocês, eu estou em uma pausa com a família. Estou numa praia aqui pertinho de Fortaleza e hoje vai ser mais rapidinho, tá? Então, vamos lá, como transformar dor em propósito. E aí antes, me digam aí vocês, alguém já, assim, quando você olha para a sua trajetória, quando você olha para a sua história, você já viveu aí um momento, obrigada, Cida, você já viveu aí um momento difícil na sua trajetória que te ensinou muito? Um momento que foi muito difícil, assim, que foi uma dor, que foi uma situação muito desafiadora, mas que hoje, olhando para a sua trajetória, você percebe que te ensinou alguma coisa? Vocês já vivenciaram isso? Vamos resgatar aí. Ô, gente, eu acabei de receber aqui um cafezinho. Vou aproveitar e pegar aqui, enquanto vocês me dizem. Eu vou contar uma história para vocês, que quando eu estava preparando aqui essa live, eu me lembrei na minha trajetória profissional e como eu ressignifiquei isso, dei outro significado, e isso foi uma forma de transformar essa dor em propósito.
tá? Vou compartilhar com vocês essa história e vou falar também sobre propósito. Aliás, tem até uma certa ansiedade, eu acho, quando fala de propósito, porque as pessoas ficam naquela ansiedade de, meu Deus, qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito, eu não tenho um propósito, e isso gera uma certa angústia, uma certa ansiedade, uma certa falta, como se tivesse ali, enfim, um sentimento ruim, né? Porque não achou um propósito. E muita gente confunde propósito, acha que propósito é só do campo profissional. Então, se você não achar uma coisa que você seja extremamente feliz o tempo todo fazendo, é porque aquilo não é o propósito, porque não está trabalhando com o seu propósito. Isso não é verdade, gente. Propósito, primeiro, ele não é só sobre o campo do trabalho. Eu não posso achar que propósito é só sobre o campo do trabalho. E tem que caber em uma frase, assim, né? O meu propósito é isso daqui, é isso aqui que eu nasci para fazer. Na verdade, eu vou ampliar essa visão de vocês sobre propósito. Propósito primeiro é que a gente possa se desenvolver como seres humanos. Então, o meu propósito aqui, o seu propósito aqui é eu me desenvolver como um ser humano. Me desenvolver como um ser humano virtuoso, como um ser humano melhor, como um ser humano que contribui com a vida de outras pessoas, com meus dons, com os meus talentos, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu tenho. Esse é o nosso propósito como seres humanos. E não só, e isso vem, obviamente, com um sentimento de plenitude, de felicidade, mas a gente não pode confundir a felicidade como um fim maior. Tipo, tem gente que diz assim, não, meu propósito é ser feliz. Tá, e nessa sua felicidade, você está contribuindo com a felicidade de outras pessoas? Porque o ser humano, ele é relacional. Nós não podemos viver para nós mesmos. Quando a gente vive para nós mesmos, quando o fim somos nós mesmos, a nossa felicidade, a nossa própria felicidade, e só isso se torna muito vazio. Então, o propósito, já quero começar falando nisso. Lembrando, o tema da nossa live é como transformar a dor em propósito. Mas, o que é esse propósito? Será que esse propósito é aquilo, é uma frase e algo que eu faço só? E não, estamos ampliando aqui que não. O propósito, ele é muito maior do que isso. E muito maior do que eu mesma. Por isso que quando a gente fala de propósito, existe um conceito também, de certa forma, transcendente. Que precisa transcender a mim mesma, que precisa transcender a minha vida. Faz sentido isso aqui para vocês? Vocês estavam naquela de propósito, é uma coisa assim que, meu Deus, não achei o meu propósito ainda, estou muito distante disso, eu não sei o que é o meu propósito. Vocês sentem um pouco dessa ansiedade? Espero que com essa definição isso se quebre um pouco. Né, Ju? Então, espero poder quebrar um pouquinho disso daí, tá? Nosso propósito é nos desenvolver. E, dentro dessa ideia, eu preciso entender um conceito também que é muito importante, que é o seguinte: a vida, ela é pedagógica. Gente, eu tenho vários passarinhos aqui que estão me fazendo companhia. Dá pra ouvir aí na live? Hoje tá especial, né? Deixar vocês ouvirem aí um pouquinho. A vida, ela é pedagógica. Isso significa que tudo que nos acontece de alguma forma, nós temos que ter uma lente de aprendizado. Então aqui já vai esse conceito, esse primeiro pilar para responder esta pergunta: como transformar a dor em propósito? A primeira coisa é: entenda que a vida é pedagógica. Se a vida é pedagógica, isso significa que nós temos que ser caçadores de aprendizado. Nós temos que ser caçadores de aprendizados. Tudo que nos acontece na vida, se nós escolhermos olhar com uma lente de aprendizado, nós podemos nos desenvolver como seres humanos, como pessoas, como
profissional, e aí eu já começo a trazer um significado para essa dor. E aí eu disse para vocês que eu ia contar uma história, né? Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu vivi uma das maiores mudanças, transformações na minha vida profissional. Eu fazia parte de uma empresa há muitos anos e eu tive uma situação lá na empresa. Eu já estava buscando crescimento, já estava buscando com um desejo muito grande de assumir novos desafios, e esses desafios envolviam assumir posições de liderança, assumir, enfim, desafios maiores, né? Você sair de uma certa zona de conforto. E aí eu participei, né, de uma seleção interna para a empresa, e essa seleção interna ela não deu certo, né? Eu tinha muitas expectativas. Na nossa cabeça a gente se prepara para o sim, se prepara para o não, mas eu tinha muitas expectativas e acabou não acontecendo como eu esperava que aconteceria. E aí veio essa dor da rejeição, né? De certa forma, essa dor da negativa, essa dor da frustração, misturado com ansiedade e várias coisas, né? Vários sentimentos que vão nos dando. E foi um momento de foi um momento determinante mesmo para entender, para recalibrar a rota, para entender o que eu queria fazer, para entender que de repente aquele não era resposta de Deus para mim. O sim e o não, eles podem ser resposta de Deus quando a gente está atento a isso. E para mim foi resposta. Foi resposta de se movimente para fora, né? Faça novos movimentos. Se eu tivesse, para mim foi muito claro a mensagem de Deus, se eu tivesse planos para você aqui dentro, teria sido um sim. Mas eu tenho planos para você em outros lugares. Eu tenho planos para você em outras possibilidades. E quando eu falo e aí vem o segundo ponto, ressignificar. Quando a gente fala sobre ressignificar, é sobre dar outro significado a essa experiência. Só que muitas vezes, quando a gente está na dor, quando a gente está vivenciando essa experiência, a gente não consegue perceber. Então a gente precisa ter esse olhar muito intencional para isso, para dar outro significado para as nossas dores. Então, naquele momento da minha carreira, foi um divisor de águas. Eu tive que tomar algumas decisões difíceis, decisões corajosas, decisões que eu achei que eu não teria, pela minha própria capacidade, né, ou pelos meus medos. Quando a gente toma as decisões pensando nos medos, a gente acaba paralisando um pouco mais, né? Então eu precisei recalibrar ali, tomar essas decisões, e a decisão foi pela saída, né? E esse romper, de sair de certa forma era uma saída de um ninho, assim, sabe? Era uma saída de um ninho confortável, um ninho um terreno que eu já conhecia, que era quentinho, ou seja, que era confortável mesmo, que era seguro. Mas o crescimento, ele não acontece no ninho. Existe um processo de desenvolvimento que é muito importante no ninho, fazendo aí essa comparação. Eu adoro fazer essas analogias, né, gente? Às vezes me vem assim. Existe um processo muito importante no ninho, que é fundamental para o nosso desenvolvimento, mas é uma fase. E nós vivemos fases. E fases onde nós precisamos nos desenvolver. Cada fase, ela nos traz ali desafios do crescimento. Então, transformar dor em propósito é quando a gente usa esse processo de desconforto para crescer, para se desenvolver como ser humano.
o pilar profissional faz parte desse desenvolvimento. A vida, as outras esferas da vida, a esfera pessoal, ela também faz parte desse desenvolvimento. Então, essa história que eu estou contando para vocês foi da minha trajetória profissional, foi inclusive uma grande transformação, assim, um divisor de águas na minha vida profissional. E depois disso, o meu crescimento, ele foi muito grande, mas foi muito desconfortável também. Foi muito desafiador também, e tem sido até hoje, na verdade. Eu descobri que quando a gente está numa posição de muito conforto, esse crescimento ele não é acelerado. Esse crescimento ele só é acelerado quando a gente se coloca de forma intencional num movimento de desconforto, em um movimento de ser esticado de alguma forma. Só que isso precisa ter muita consciência para se colocar nesse movimento, porque o nosso natural, o nosso cérebro, ele não quer nos colocar numa posição desconfortável. O nosso cérebro, ele busca a segurança o tempo todo, ele busca o que é conhecido o tempo todo, porque gasta muita energia, né? Então, estar intencionalmente buscando esse movimento é o que gera transformação, tá? Que bom, Ju, fico feliz que tá fazendo sentido aí, tá? Então, nós precisamos, no final das contas, olhar para qual é a lente que nós estamos interpretando esses desconfortos da vida, que aqui eu estou chamando de dores. Dores emocionais, dores no campo da mente. O que são essas dores emocionais no campo da mente? São todos esses sentimentos ruins que a gente passa, de frustração, ansiedade, medos, essa dor emocional. Não estou falando de dores físicas, obviamente, né? Por isso que são lives sobre saúde mental, sobre esse campo que é invisível, é um campo que a gente não vê, e muitas vezes a gente acaba negligenciando exatamente por isso, porque a gente não sabe reconhecer, não sabemos reconhecer nossas emoções, não sabemos reconhecer o impacto das experiências na nossa vida mental, né? Então, estou, amor. Olha meu pai que apareceu hoje na live. Meu pai está sempre do outro lado assistindo. Hoje ele está aqui comigo. Quer vir? Só para dar um bom dia. O senhor estava na praia? Não, tá. Oi, bom dia, amor. Bom dia, amor. Olha, ó, meu bastidor. Ah, Aham. Olha, ó, bom dia do meu pai hoje. Ele tá sempre do outro lado assistindo. Bom, então esse movimento aí de olhar para dentro, ele faz toda a diferença, tá? Pra gente ressignificar as nossas dores. E aí eu teve vou falar uma outra situação, porque eu acho que quando a gente compartilha experiências, né, compartilha situações, eu falei aí do campo profissional, falo muito do campo profissional, mas vou falar de uma coisa que aconteceu ontem. Hoje aqui tá vento, viu? Ontem, trazer um exemplo dessa vida pessoal, que também a todo tempo nós estamos sendo atravessados, gente, por situações desafiadoras, por emoções que nos correm um risco, tem um fator de nos roubar aí, de certa forma, de um momento presente com qualidade, né? E aí ontem, eu tô aqui, né, comecei falando pra vocês que estou em viagem com a família, meu marido, meu filho, meus pais, minhas irmãs, tá todo mundo aqui, meu sogro, minha sogra. Falhou um pouquinho, né? Vou ficar no 5G. Melhorou, gente? Acho que tinha caído a conexão, né? E aí ontem vivenciei uma situação, né, de muita frustração, foi tudo misturado, muita frustração com raiva, com culpa, com muitas coisas, que foi ontem a gente estava na praia e eu perdi meus óculos no mar, meus óculos de sol. E na hora eu fiquei assim com muita raiva, aí misturado com a culpa, porque, meu Deus, por que eu entrei aqueles segundos de antes, tudo podia ter mudado, por que eu entrei de óculos, essa culpa, e aí depois a raiva de ter sido
levada por uma onda que eu nem entrei para mergulhar, na verdade, mas a vida às vezes é essa onda que acontece alguma coisa ali que a gente não previu, e a vida é isso, a gente não tem controle sobre as coisas, e aí a onda veio e levou meus óculos, enfim. E teve o significado também, né, dos óculos. Para mim foi uma viagem, um óculos que eu amava, é o óculos que eu mais amava. Amava não, né? Vamos falar de amor com coisas pessoais, né? Que eu gostava muito. E, enfim. E aí foi toda essa mistura de dores, assim, né? Nesse sentido de dor como uma emoção mais difícil. E aí, na mesma hora, assim, por um tempo, né, as primeiras emoções ali também é de certa forma de negação. Se a gente ficar nesse sentimento às vezes de negação, do tipo, não, isso é besteira, não tô com raiva, não, isso é apego, eu não tô com raiva. Então a gente às vezes faz esse movimento, né, de querer negar que a gente tá sentindo. Não, bom dia, Ana Cristina, e não é sobre negar que a gente tá sentindo, é assim, cara, eu tô com muita raiva, culpa, querendo voltar atrás, pensando de novo. E aí, quando a gente fala de ressignificar, de dar outro sentido, aí tem um terceiro pilar que é muito importante nisso, que é transformar, de certa forma, essa experiência em uma ação prática, em algo que sirva a outras pessoas. Então, na mesma hora, o meu correio não veio com toda essa consciência, mas agora falando para vocês, me veio essa consciência que o Bernardo, que estava comigo, meu filho, ele ficou muito chateado, muito, assim, ele é muito apegado, então ele ficou, mãe, como é que você entra de óculos, como é que a senhora entra de óculos, como é que não sei o que, eu sempre aviso, e tal, e procurando, e aquela ansiedade de achar o óculos, e como é que pode, chutando na areia e chateado. E aí o terceiro pilar é esse, assim, entender que tem que transformar em ação, assim, ali tinha uma oportunidade de ensinar alguma coisa para o meu filho. Aquela pergunta que eu falei no começo da live, né? A vida é pedagógica, a gente tem que se perguntar, tem que fazer uma pergunta em cima de todas as coisas que nos acontecem de dor, que é o que a vida quer me ensinar agora, o que eu preciso aprender agora, o que eu preciso ressignificar agora. E naquele momento eu entendi que tinha uma mensagem que eu precisava transmitir para o Bernardo, né? Que ele estava ali nessa ansiedade, e eu disse, eu tive que eu não podia desperdiçar aquilo dali, né, aquele momento, para gerar uma sementinha de transformação também no coração do meu filho, que é um coração apegado, e nem era dele, imagina se fosse dele, era os meus óculos, mas fosse dele, tinha sido muito, muito mais forte. Então eu aproveitei aquela oportunidade, não desperdicei isso, de ensinar alguma coisa para ele. E aí eu vim da praia até aqui conversando com ele. Filho, isso era um óculos, tá tudo certo, né? Que isso eu pude aprender, pronto, agora nunca mais eu vou me esquecer disso, nunca mais eu vou entrar com um óculos escuro dentro do mar. E você também não vai, né? Porque a gente aprendeu, tá tudo certo, é um óculos. Depois a gente compra, mas mãe, era daquela viagem que não sei o que a senhora gostava muito dele, que a senhora usava muito ele. E nunca mais vai ter um óculos igual aquele, porque a gente não vai mais fazer essa viagem. E tudo aquilo era verdade, né? Eu tava com o mesmo sentimento. E aí meu filho, tá bom, tá tudo certo. Infelizmente aconteceu isso, eu não queria que tivesse acontecido isso. Mas isso está nos ensinando alguma coisa, isso nos ensinou que a gente não vai mais fazer desse jeito, né? E depois a mamãe vai comprar outro, e é só um objeto, nós não podemos ser apegados a objetos, a coisas, que a gente possa ser apegado não a coisas, né? Então, isso também faz parte de uma estratégia de transformar dor em aprendizado, que é transformar isso de alguma forma em ação prática para ensinar outras pessoas, para inspirar outras pessoas. Então, eu termino dizendo isso, não desperdice as suas dores. O que é que na sua trajetória, de repente você já passou por dores aí, por desafios,
mas que se você transformar essas situações, se você transformar essas experiências em inspiração para outras pessoas ou em orientação para outras pessoas, apoio, você que é líder, certamente já vivenciou muitas histórias desafiadoras na sua vida pessoal, na sua carreira. A dor que você cura em você é a mesma que te dá autoridade para ajudar outras pessoas. Vou falar isso de novo, porque isso é uma forma de transformar dor em propósito. A dor que você cura em você te dá autoridade para ajudar outras pessoas, para inspirar outras pessoas. Então não desperdice a sua dor, ressignifique essa experiência e enxergue o caráter pedagógico da vida, enxergue o que a vida quer te ensinar com tudo isso, sem estar em negação dessas emoções ou sem ficar fazendo de conta que elas não estão acontecendo. De repente é uma dor do presente, mas pode ser uma dor do passado, que você recorrentemente, quando lembra de alguma coisa, porque a emoção ela é estartada por pensamentos. Então, quando você lembra de alguma coisa, isso te traz uma dor, isso te traz uma experiência de emoções ruins. Talvez hoje, se você está aqui nessa live, você vai assistir depois, talvez o convite seja esse. Como é que eu posso dar outro significado a isso, a essa experiência? Será que é produtivo ficar lembrando disso e todas as vezes que eu lembrar disso, eu ficar sentindo essa emoção difícil, essa dor, isso está me ajudando em quê? Então, como é que eu posso transformar isso aí, de alguma forma, em um aprendizado para mim? Porque a vida está me ensinando alguma coisa, e se meu propósito é me desenvolver como ser humano, isso quer me ensinar alguma coisa. E como que eu posso ajudar outras pessoas, ou seja, transformar isso em ação, transformar isso em legado, transformar isso em inspiração. A sua dor, ela não precisa ser a dor de outras pessoas, se você ajudar outras pessoas. Certo? Vamos encerrando, gente, nossa live. Eu disse que ia ser mais curtinha hoje. É isso, tentando sempre melhorar um pouco a cada dia. Esse é o alvo. Melhorar todos os dias, se a gente pudesse desenvolver como seres humanos. Esse é parte do nosso propósito aqui na Terra. Acredito demais nisso. Parte do nosso propósito é melhorar como seres humanos. E o meu alvo, aí falando de uma visão minha, uma visão cristã, para que a gente não fique assim tão no subjetivo. Tá, eu tô melhorando todos os dias, mas como é que eu sei, né? Eu tô buscando melhorar todos os dias, mas como é que eu sei se eu tô no caminho? E aí uma visão cristã, para mim, o meu propósito é ser um pouquinho mais parecido com Jesus Cristo, que é uma grande inspiração, uma grande referência, o ser humano mais importante que pisou nessa terra. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de virtudes, e eu penso sobre isso, eu estou me tornando uma pessoa virtuosa, eu estou me tornando uma pessoa mais parecida com quem ele foi, com quem ele ensinou, com quem ele é. Não só foi, mas com quem ele é. E aí pensamos na virtude da humildade, da mansidão, da sabedoria, o próprio amor que pisou na terra. O ser humano mais incrível. Se você não conhece, busque conhecê-lo. Bota aí, tem várias formas. Bota aí no Google, quem foi Jesus Cristo. É impossível conhecê-lo e não se apaixonar por ele, não ser transformado por ele. E por que eu tô falando nisso, né? Pra encerrar a nossa live. Primeiro porque eu senti aqui no coração de falar isso. E segundo, para que a gente... Isso tem tudo a ver com o propósito também, né? Com o propósito de sermos seres humanos melhores. Então, se a gente tem um alvo, se a gente tem um modelo a ser seguido, por mais distante que a gente esteja, porque somos todos imperfeitos, mas por mais distante que a gente esteja, nós temos um ser humano em quem se inspirar, né? Em quem modelar de alguma forma. Então, que ele seja nosso principal modelo e não homens, assim, né? Às vezes a gente tá ali se inspirando no que as pessoas fazem, no que as pessoas têm, e isso é muito importante.
muito importante ter modelos de referência, ter inspiração, mas que ele seja o maior de todos. Para que a gente possa, bom dia, Euclésia, para que a gente possa ser melhor todos os dias e agir com esse propósito de sermos seres humanos melhores todos os dias. Gente, obrigada por vocês terem vindo. Foi a última série desta live de saúde mental, Setembro Amarelo. Não sei quando voltarei às lives, mas eu sei que eu tenho pedido a Deus para me dar um coração cada vez mais generoso e que gosta de compartilhar e que ama estar aqui fazendo isso aos domingos, 6h33 da manhã. Claro que é um desafio. Eu faço isso me desafiando a estar com vocês, mas com esse propósito de gerar alguma transformação, alguma reflexão. Se fez sentido para você, comenta depois, coloca nos comentários dessa live. Eu vou deixar aqui salva no Instagram por mais algum tempo e compartilha com mais alguém, tá bom? Obrigada, Ju, foi maravilhoso, muito bom. Obrigada, Li. Que bom, gente, que bom. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, um ótimo domingo e uma semana maravilhosa para vocês. Um beijo, tchau.